Bom dia, estamos aqui seguindo um propósito de oração, de busca pela santificação. Agora são 3 horas com mais 5 minutos. Daqui a pouco vamos ler aqui a palavra de Deus. A minha está ali. Hoje nós vamos falar sobre a parceria, sobre a simbiose entre a fé e a justiça. Vamos falar sobre esse tema. Aqui no versículo bíblico, nós vamos falar sobre Hebreus, Epístola aos Hebreus. Mas antes disso, e tão somente antes, vamos fazer uma oração breve, rápida e objetiva, para iniciarmos aqui, para lermos a palavra de Deus, tá bom? Então, se você puder, feche os seus olhos e ore conosco. Pai Celestial, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, de estarmos em Tua presença. Ó Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado por Tua bondade, misericórdia. Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa nossas prevaricações contra a Tua santa lei, perdoa os nossos pecados. Ó Pai bondoso, seja conosco, obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado pela saúde, obrigado pelas bênçãos do Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, no livro do mal, fala conosco em Tua palavra, dai-nos sabedoria e entendimento para compreender a Tua santa palavra, dai-me força para podê-la cumpri-la. Assim nós te rogamos tudo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui no texto bíblico, em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 37, lemos o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se recusa, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quer dizer, existe uma condição para se servir a Deus. Existe uma ferramenta que todo cristão deva ter. E não só ter, todo cristão deva se manter, viver através da fé. A ferramenta do cristão é a fé. Ele deve ter a fé, mantê-la e nutri-la. E usá-la. Não adianta só ter fé e não usar a fé. A palavra de Deus diz: e o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, dele não se compraz a minha alma. Lá em Abacuque diz que o justo viverá pela fé. Então, e o que é fé? Como definir fé? Lá em Hebreus capítulo 11, tem uma definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não vê, e a plena convicção das coisas que se esperam. A plena convicção, a certeza plena, completa das coisas que se esperam. Por exemplo, a maior promessa do cristianismo, ou do cristão, é a volta de Cristo. Como o texto diz: e mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Quer dizer, essa é a maior esperança. E nós temos que manter a nossa fé viva, manter azeite na botija. Precisamos viver pela fé, nutrir a nossa fé. E como eu adquiro fé? Já sei o que é fé. Então agora, como eu adquiro fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir. E a melhor forma de você ouvir é você lendo para você mesmo. Meditando, buscando e ouvindo a pregação também, sem sombra de dúvida. Então, a fé é um fator preponderante. A fé é algo de suma relevância, é imprescindível para se ter uma comunhão com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas de fé, como Abraão, que era Abrão. Deus o chamou para uma missão de ser o pai da fé.
um pai de multidões. Deus mudou o nome dele para Abraão, bem como da sua esposa de Sarai para Sara. E pela fé, Abraão creu. Isso foi imputado por justiça. Abraão é o nosso pai da fé. Ele é o pai da fé. Muitas pessoas de fé, muitas pessoas demonstraram a sua fé através da humildade. Não adianta você querer ser soberbo, petulante, arrogante com Deus. Você não vai conseguir nada. Porque Deus dá graça aos humildes e abate ao soberbo. Então quer dizer, a pessoa que é humilde, ela tem a oportunidade de demonstrar a sua fé. Tem o exemplo da mulher Ciro-Fenícia, tem o exemplo do centurião. Pessoas que demonstraram a sua fé através da humildade. E você não precisa ter uma grande fé. Eu tenho pouca fé. É claro que às vezes você falta fé, né? Como aquele homem falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes falta fé. Mas a oração, o jejum, a leitura bíblica, o estudo bíblico alimenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, aumenta a chama da fé. Então não podemos desprezar essas coisas, menosprezar essas coisas. Lembre-se sempre. Disse Jesus, não. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, né? Essa epístola é atribuída ao apóstolo Paulo, embora não tenha o nome dele lá na epístola. O meu justo viverá por meio da fé. Então, esta é a moeda de troca, por assim dizer. Deus só pode fazer alguma coisa por você se você crer, se você tiver fé. Se você acha que está com pouca fé, está fraco, então vai buscar, vai orar, para alimentar a chama da fé. Volta ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, e a tua fé vai reacender. Amém? Então vamos seguir firme nesse propósito de oração. Peço que você ore por mim, ore pela minha família,